A Prefeitura de Santos apresenta neste momento o sistema de monitoramento das estatísticas do novo coronavírus. A plataforma vai reunir os números de casos confirmados, internações hospitalares, altas, óbitos e casos suspeitos da doença. Nós vamos até a Secretaria de Saúde de Santos, onde está o repórter Carlos Lopes, que traz mais informações sobre esse novo sistema. Boa noite, Carlos. Como é que vai funcionar? Boa noite, Jamile. Boa noite a você que nos acompanha no Caderno Regional. Acabou agora há pouco a apresentação e eu converso com o secretário Fábio Ferraz, de Saúde aqui de Santos, que vai nos contar como vai funcionar essa nova ferramenta. Boa noite, secretário. Boa noite a todos. Na verdade, ela já está funcionando, então as pessoas podem ingressar nesse momento na página da Prefeitura, santos.sp.gov.br, tem lá o espaço específico para coronavírus, e a pessoa já tem acesso a todas essas informações que são atualizadas em tempo real. Atrás do senhor temos aí já o monitoramento aí para o pessoal que nos acompanha na telinha, né? Exato. Então, a leitura é essa, além dessas informações que já estão postas nesse momento, há um outro conjunto de informações importantes. Lamentavelmente, como as pessoas podem ver, confirmamos já 31 óbitos relacionados ao coronavírus na nossa cidade e temos 433 casos confirmados e nós temos a evolução dentro dessa expressão gráfica. Tem outros gráficos que demonstram outras informações importantes também relacionadas ao novo coronavírus, em especial o índice que realmente compara a cidade de Santos a outras localidades, estado de São Paulo, a própria cidade de São Paulo, Brasil e outras localidades. E o que também chama um destaque importante que as pessoas podem visualizar, dentro do mapa da cidade, nós temos um mapa de calor, que demonstra os bairros com maior incidência de casos confirmados e também, lamentavelmente, de óbitos na nossa cidade. Portanto, um conjunto de informações colocadas à disposição em tempo real para as pessoas poderem acompanhar a evolução do vírus na nossa cidade. Como acessar, secretário? Volto a dizer, santos.sp.gov.br, página da Prefeitura de Santos, tem uma aba específica, coronavírus, e a pessoa já consegue ingressar e ter acesso às informações. Sempre é importante reforçar. Secretário, 4 experientes infectologistas participam desse projeto. Qual a importância dessa experiência dos profissionais nesse momento? De fato, estavam aqui conosco realmente os profissionais. Eu acho que Santos é uma cidade nesse ponto privilegiada, porque temos profissionais na área de infectologia com renome nacional. Então, Dr. Marcos Caseiro, Dr. Evaldo Stanislau, Dr. Ricardo Aiden, Dr. Marcelo Naveira, além dos profissionais também aqui da Vigilância Sanitária, da Vigilância da Prefeitura de Santos, realmente um time técnico que nos mostra os caminhos a serem seguidos. Todas as ações que estão sendo tomadas no enfrentamento ao Covid-19 na cidade de Santos são ações baseadas na ciência, baseadas em tecnicidade e graças realmente a esse conjunto de profissionais que nos dão os elementos para poder enfrentar o coronavírus. Muito obrigado, secretário. Boa noite, senhor. Boa noite a todos. Voltamos com você no estúdio, Jamile. Obrigada, Carlos. Obrigada, secretário. E quanto mais informação, melhor para todo mundo, né? E a redução na taxa de isolamento no estado é motivo de preocupação para o governador João Dória. A taxa de isolamento social em São Paulo caiu no último dia 22 de 57% para 48% no comparativo com o feriado de 21 de abril. O número foi aferido pelo Sistema de Monitoramento Inteligente das operadoras de telefonia móvel. Se nós não tivermos uma taxa superior a 50%, poderemos rever a decisão da etapa que sucede a atual quarentena, que vai até o dia 10 de maio. Portanto, é importante que as pessoas sigam a recomendação médica de saúde. Fiquem em casa. Se vocês ficarem em casa, vão proteger as suas vidas, as vidas dos seus familiares e vão nos ajudar também a passarmos mais rapidamente por essa crise no âmbito da saúde, no âmbito social e no âmbito econômico também. Dória finalizou falando sobre a importância do uso de máscaras de proteção. É importante que essa recomendação seja seguida pelas pessoas que, em caso de extrema necessidade, precisam sair das suas casas. Isto não tira a obrigatoriedade, a recomendação de salvar vidas, que é ficar em casa. Mas se você tiver que ir a um supermercado, se você tiver que ir a uma farmácia ou a um estabelecimento onde a essencialidade da sua ida até ele, vá de máscara.
Conforme também foi divulgado na coletiva do governo do estado, as mortes por coronavírus crescem 21 vezes no interior, litoral e Grande São Paulo em abril. A região com maior mortalidade é a do Departamento Regional de Saúde de Campinas, com 45 óbitos. Na sequência, vem a Baixada Santista. Só Santos chegou hoje a 433 casos confirmados e 31 óbitos. E é sobre esse assunto que nós vamos falar agora com o presidente do CONDESB, o Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista, com Paulo Alexandre Barbosa, também prefeito de Santos, que está aqui do meu lado por videoconferência. Boa noite, prefeito. Boa noite, Jamile. Boa noite aos telespectadores do Caderno Regional. Prefeito, a primeira pergunta é a seguinte: esses números, de fato, registram que as mortes têm aumentado em Santos ou são resultados de exames que estavam sendo esperados? Confirmações? Olha, resultado de um trabalho feito de forma correta, né? Nós estamos fazendo trabalho de forma muito transparente. Hoje, o que há no Brasil, não só em São Paulo, mas no Brasil, é uma subnotificação. Pela falta de capacidade do país de testagem, de realizar os exames, os números que estão sendo divulgados na maior parte do Brasil, eles podem ser multiplicados por no mínimo 10 vezes, né? Ou seja, nós temos 10 vezes mais casos do que está sendo divulgado. Por quê? Porque não se faz exame. Em alguns locais as pessoas estão morrendo e nem depois do óbito as pessoas existe a divulgação desse resultado de exame. Portanto, as estatísticas, de forma muito objetiva, estão furadas, né? Em Santos, desde o início, a gente tem ampliado a nossa capacidade de testagem. Como há uma sobrecarga do poder público com a realização de exames, exames são feitos pelo Estado, né? Que com o aumento da demanda, exames que eram feitos em 2 dias, levam 15, 20 dias para se oferecer resultado. Então, o que a cidade de Santos decidiu fazer? Contratar o exame na rede particular, com um laboratório particular que nos entrega resultado em até 48 horas. Ampliamos a nossa capacidade de testes. Esse é um dos motivos também pelo qual nós temos aí um número que é acima da média, justamente por estar fazendo o trabalho da forma como ele tem que ser feito. E nós não vamos abrir mão disso, tomar medidas que sejam corretas, com o objetivo de proporcionar segurança e cuidados com a população, porque na medida que a gente identifica o caso, a gente promove o isolamento, recomenda o isolamento, quando há necessidade, trata na rede pública, e por isso essa política de testagem é extremamente importante, tanto é que agora nós vamos proceder aí uma testagem. Santos será uma das primeiras regiões, a Baixada Santista, uma das primeiras regiões do Brasil, a primeira aqui em São Paulo, a ter uma pesquisa epidemiológica, uma testagem em 10 mil pessoas aqui da região, para que a gente possa medir o nível de circulação do vírus aqui na Baixada Santista e, a partir disso, a partir de informações concretas, propor medidas objetivas nos cuidados à população, na flexibilização das atividades, em todas as decisões do dia a dia. Prefeito, o senhor falou na questão dos exames, dos testes, principalmente. O governador João Dória disse ontem que os testes em São Paulo tinham zerado, que não havia mais fila de espera. Essa realidade não se reflete aqui em Santos também, então? Não, isso aconteceu ontem, né? Nós já estamos aí há mais de 30 dias da pandemia, né? Então, desde o dia 19 de março. Então, a gente já passou, estamos no dia 23. Então, durante todo esse período, há essa defasagem, né? E muitas pessoas, até por conta dessa defasagem, acabam deixando de fazer os exames. Então, Santos seguiu usando, né, a rede estadual, mas fez uma contratação da rede particular, justamente para que a gente pudesse ter resultados mais rápidos. Então, os números de Santos, que o número que está sendo divulgado é o número acumulado desse período, onde a testagem ficou com o resultado comprometido na questão do tempo. Então, por isso, a gente tem aí números mais atualizados que em relação aos demais municípios. A gente tem hoje ainda 549 suspeitos aguardando o exame. Ao mesmo tempo, o número de suspeitos vem diminuindo ao longo dos dias. Evidente que na medida que a gente vai fazendo os exames, né, o número de suspeitos não cresce na mesma proporção, vai diminuindo, o que é importante, né, para que a gente possa delimitar, porque nem todos os casos são Covid-19. Existem outras doenças respiratórias, outras doenças que são identificadas a partir do diagnóstico na rede. O importante, Jamile, é preparar a rede municipal
é que as pessoas tenham essa consciência do porquê do isolamento social, justamente para que a gente possa preparar a rede pública municipal de saúde para fazer esse enfrentamento. Nenhuma rede de saúde pública do mundo está preparada para fazer esse enfrentamento. A gente está vendo todo tipo de país passar o que está passando. Estados Unidos com milhares de mortes, Nova York, uma cidade do mundo com maiores números. Então, é muito importante que a gente possa fazer esse preparo para cuidar de quem vai precisar nos próximos dias, e a tendência é que a gente aumente aí o número de casos e tenha que ter mais cuidados. Prefeito, e a melhor maneira, uma das formas de evitar o contágio é a máscara. Eu queria que o senhor falasse rapidamente como vai ser essa sua intenção de obrigatoriedade da máscara. Olha, nós tomamos essa decisão em conjunto com os 9 municípios da Baixada Santista, ou seja, a máscara passa a ser obrigatória nas 9 cidades da Baixada, e é muito importante que as pessoas tenham consciência que a máscara protege a elas mesmas e também aos outros, né? Ou seja, uma consciência coletiva. Nós vamos publicar aqui em Santos o decreto amanhã, vamos oferecer um prazo de adaptação para as pessoas, né? Para que elas possam se adaptar a essa realidade, sendo que a partir de sexta-feira próxima passa a ser obrigatória a utilização de máscaras. Nós vamos distribuir nesse período, Jamília, aqui em Santos, 200 mil máscaras confeccionadas por costureiras da cidade. Essas máscaras serão distribuídas em policlínicas, nos nossos equipamentos sociais, para as pessoas que precisam, para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Quem pode, deve fazer a máscara em casa, comprar, porque a regra vale para todos. Saiu de casa, saiu de máscara. Necessita ir ao supermercado, algum tipo de comércio essencial que está aberto, precisa usar máscara. Tanto os trabalhadores dos comércios, das atividades que estão funcionando, quanto os frequentadores. E se houver o descumprimento, nós teremos aí as sanções previstas em lei. Nós não queremos isso, mas o objetivo é advertir, primeiro momento, conscientizar quem não cumprir, quem não aderir, advertir, e depois da advertência, multa, justamente para que as pessoas possam ter a consciência que é uma necessidade obrigatória para esse momento. Obrigada, então, prefeito, pela sua entrevista, viu? Uma boa noite para o senhor. Eu que agradeço, muito obrigado. E a Baixada Santista já registra 985 casos e 70 mortes pelo novo coronavírus. E agora nós vamos voltar a falar com o repórter Carlos Lopes, que vai atualizar o número de casos da Covid-19 aqui na região. Carlos. Oi, Jamile. Vamos então aos casos em cada cidade da região metropolitana da Baixada Santista. Santos, até o momento, registra 31 mortes, 433 casos confirmados de Covid-19, 549 suspeitos. Em São Vicente, há 10 mortes, 56 casos confirmados e 167 suspeitos. Cubatão tem 1 morte, 42 casos confirmados, 84 casos suspeitos de coronavírus. Em Guarujá, são 4 mortes, 111 casos confirmados, 283 suspeitos. Bertioga tem 1 morte confirmada, 6 casos confirmados e, no momento, 16 casos suspeitos. Praia Grande, até o momento, tem 19 casos de mortes confirmadas. O número de casos confirmados chega a 296. 435 é o número de casos suspeitos em Praia Grande. Mongaguá tem 2 mortes, 11 casos confirmados e 17 casos suspeitos. Em Itanhaém, há 1 morte confirmada, 9 casos confirmados e 51 suspeitos até o momento, aguardando o resultado de exames laboratoriais. E para finalizar, Peruíbe, que tem 1 morte registrada, 21 casos confirmados e 28 suspeitos. Jamile. Obrigada, Carlos. Cloroquina, aumento no número de casos e novos leitos de UTI foram alguns dos assuntos abordados pelo ministro da Saúde em seu segundo pronunciamento oficial. Os casos aumentaram e Nelson Teixe manteve o discurso da imprevisibilidade da Covid-19. A gente teve um aumento nos óbitos que foi acima do que vinha acontecendo anteriormente, 407. A gente não sabe se isso aí representa um esforço de fechar os diagnósticos, ou se isso aí vai representar uma linha de tendência de aumento. A gente avalia todo dia o que está acontecendo até hoje, até ontem, até hoje à tarde, e a partir dos dados novos a gente define as próximas ações. O ministro falou também sobre novos leitos de UTI. A gente hoje habilitou 1.134 leitos de UTI pelo Brasil,
nos mais diferentes estados, e a União isso vai representar um investimento no cuidado de 163 milhões ao longo de 90 dias. Teixe afirmou ainda que a cloroquina está autorizada, não recomendada. Fica a critério do médico, seja no hospital ou mesmo em nível ambulatorial, que é um pouco diferente do que a gente tem como pelo Ministério da Saúde, que é o uso do paciente hospitalizado, grave ou crítico. É importante deixar claro que você permitir o uso a critério do médico não representa uma recomendação do Ministério da Saúde. A recomendação vai acontecer, seja com a hidroxicloroquina, seja com qualquer outro medicamento, o dia que a gente tiver uma evidência científica clara de que o medicamento funciona. Não é uma recomendação nossa, é uma autorização. Recomendação depende de estudo científico sólido. Na entrevista coletiva, Nelson Teixe anunciou também a aquisição de 10 milhões de testes rápidos e o ministro da Casa Civil, Braga Neto, desmentiu o rumor que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, deixaria o cargo. A assessoria do ministro Moro já desmentiu a saída dele agora do governo, tá? Já está publicado essa informação. Um setor que está de portas fechadas durante a pandemia é o da beleza. E sem os salões, a saída encontrada principalmente pelas mulheres foi aprender a cuidar da aparência em casa mesmo. Dicas não faltam. Esther mostra o kit de beleza. A jovem tem 19 anos e sempre gostou de se cuidar. Mesmo sem sair de casa, a auxiliar administrativo está aproveitando o período de isolamento social para fazer as unhas, a sobrancelha, se maquiar. Até fez mechas no cabelo para mudar o visual. Devido à falta de salão, de faltar manicure, essas coisas, tive que aprender para poder estar fazendo em casa, me cuidando, não deixar de me cuidar, né? E utilizando meu tempo até mesmo para aprender como cuidar do cabelo, como fazer uma unha, como tá tratando da pele. Quanto ao dinheiro que está economizando, vai ser usado com os estudos. Me dá um pouquinho porque eu ainda podia estar ajudando na renda da minha manicure, do meu salão que eu ia. Porém, a gente tem que segurar um pouco aí. Alguma área da vida vai ter que segurar um pouco. Então, segura a estética, se investe nas outras coisas, num cursinho. Com salões de beleza fechados, Esther não é a única que precisa se virar sozinha em casa para ficar bonita. Muitas mulheres também têm se maquiado, feito as unhas e cuidado dos cabelos sozinhas. Mas é preciso também ter cuidados específicos com a pele. A dermatologista Roseli Andrade dá dicas simples para quem realiza várias tarefas diárias, mesmo estando em quarentena. Primeiro, não deixe de usar filtro solar em casa. Mesmo estando sob a radiação de uma luz normal, né, de uma luz dentro de casa, de uma luz fria, você tem que passar esse filtro solar. Se possível, utilizar um sabonete adequado ao teu tipo de pele, não utilizar o sabonete do corpo no rosto, para que você remova a transpiração, remova as células mortas, remova o suor, né? Essas impurezas que vão se acumulando ao longo do dia mesmo em casa. E a terceira coisa, eu não tenho nada, nenhum creme, nenhum hábito de passar nada. Utilize um creme hidratante noturno ou uma vitamina C que você tem em casa. A grande maioria das mulheres brasileiras tem o hábito da vitamina C. Dicas anotadas. E com a recomendação do isolamento social, a telemedicina foi autorizada pelo governo federal durante a pandemia. Agora, muitos pacientes podem ser atendidos com toda a segurança e conforto dentro de casa. Gisele teve um bebê há 45 dias e segue a risco o isolamento social por causa da pandemia do coronavírus. A telemedicina foi a saída para não perder a consulta em tempos de quarentena. Eu teria dificuldade de sair de casa, não somente por conta do meu filho que é recém-nascido, mas por conta dessa pandemia que está acontecendo. Então, o fato de eu ter esse acompanhamento médico dentro da minha casa me tranquiliza muito. E é como se fosse uma consulta presencial. Segundo a médica, em boa parte das consultas é necessário o exame físico. Mesmo assim, ela consegue atender metade das pacientes à distância.
As consultas de pré-natal eu preciso mesmo do exame físico, eu preciso escutar o neném, eu preciso ver a altura uterina. Então, é muito difícil a gente trabalhar com a telemedicina. Mas em caso de consulta de puerpério, que é mais orientação, né? Igual foi o caso de uma paciente que a gente acabou de ver, ou mesmo assim, em caso de consultas, a paciente passou comigo porque ela tinha uma queixa, eu examinei, eu já tratei, e aí é resultado de exame, ou algum acompanhamento, a gente consegue fazer. Ou mesmo assim, a paciente está com uma queixa. E é uma queixa muito comum, que eu consigo dar o diagnóstico e o tratamento sem examiná-la, eu consigo fazer pela telemedicina. A telemedicina autorizada por lei federal poderá ser utilizada durante a pandemia do coronavírus. Segundo a legislação, o médico deve informar ao paciente todas as limitações desse atendimento à distância, como a não realização de exames físicos. A ginecologista lembra que norma do Conselho Federal de Medicina determina que as consultas sejam gravadas. Além disso, um relatório deve ser enviado ao paciente. Olha, eu acho que nesse momento de pandemia ela ajuda muito, né? Ajuda a chegar aí um atendimento para quem não tinha, que esse, na verdade, foi o intuito do CFM, né, do Conselho Federal de Medicina. Ajuda, por exemplo, a proteger uma mãe com RN, uma mãe com recém-nascido, que ela precisa de uma consulta de puerpério, mas a gente consegue fazer isso, porque é uma orientação, é um anticoncepcional que eu vou ter que passar, que muitas vezes nem precisa de receita. Então, ela consegue, no conforto da casa dela, ter o atendimento e não se colocar em risco, né? E não colocar a família em risco. A rede hoteleira agoniza na crise provocada pelo coronavírus. O sindicato da categoria aponta prejuízo de 100%. E empresários temem pelo pior a médio prazo. Hotéis de portas fechadas. Um triste reflexo do coronavírus, que trouxe prejuízos a vários setores da economia. E o turismo foi um dos que mais sofreu. Heitor Gonzalez é presidente do Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes da Baixada Santista e Vale do Ribeira. Ele afirma que no setor a parada é total. É o pior setor, sem dúvida é o que vai pagar mais caro. O setor, juntamente com agências de viagem e companhias aéreas, é o setor voltado para o turismo, é o setor que primeiro sente e que, logicamente, vai ter os maiores problemas, as maiores demissões e o maior prejuízo. Sobre a reabertura, o presidente do sindicato acredita que será possível ainda esse ano, mas aguarda as definições do governo. Gonzalez diz que o setor já demitiu 20% dos funcionários e nos próximos meses as demissões devem chegar a 30%. Quanto à recuperação das perdas, será lenta. No final de 21, a gente começará a ter melhoras, mas recuperar o que vai ser perdido, talvez no final de 22. Na região, este hotel no centro de Santos é o único que está funcionando. Atende apenas ao pessoal da saúde, que está na linha de frente da luta contra o coronavírus. O dono fez uma parceria com a prefeitura. Foi a alternativa para ter algum faturamento. O empresário espera que a situação mude o mais rápido possível para não ter que fechar de vez. Continuar desse jeito não tem condições, não vai dar para aguentar. E o tempo continua bom na Baixada Santista e as temperaturas amenas. Confira na previsão. O dia será parcialmente nublado em Santos e as temperaturas ficam entre 21 e 31 graus. Guarujá também terá máxima de 31 e mínima de 21 graus. O tempo estará bom durante todo o dia e não há previsão de chuva. Sol e poucas nuvens em Cubatão. O dia segue estável até o final e as temperaturas ficam entre 21 e 31 graus. Em São Vicente, o dia será ensolarado e há apenas 5% de chance de chover. A máxima será de 31 e a mínima de 21 graus. O sol aparece entre nuvens em Praia Grande e as temperaturas vão girar entre 21 e 30 graus. Com mínima de 22 graus e máxima de 30, Mongaguá, assim como as outras cidades da região, terá um dia de sol e sem chuva. O coronavírus mudou completamente a rotina dos hospitais, mas muitos pacientes continuam internados por doenças que não são a Covid-19 e podem ter acompanhantes. Em Santos, até mesmo as regras para esses acompanhantes foram alteradas. Ao chegar na recepção, é obrigatório passar álcool gel e, é claro, usar a máscara.
Só então a entrada é permitida. Estamos na Beneficência Portuguesa. Desde o início da pandemia, aqui foi implantado um esquema especial. É como se houvesse um outro hospital dentro do hospital. Foi feita a separação do atendimento desses pacientes no pronto-socorro, foi feita a separação da entrada desses pacientes, então o pronto-socorro ficou uso exclusivo de pacientes e aí a gente tem as outras entradas do hospital para atender os pacientes de quimioterapia, radioterapia, os serviços terceirizados. Foi criado as unidades de internação específica, então leitos de CTI específico, um andar exclusivo para o Covid, assim como unidade de internação. O segundo e o terceiro andar estão destinados e se houver a necessidade, a gente vai abrindo mais leitos, mas até o momento são essas 3 unidades que estão separadas exclusivamente para o Covid. Luciana é gerente administrativa da Beneficência. Ela explica que houve mudanças também para casos de pacientes com outras doenças. Foi proibida todas as visitas dentro do hospital, só é permitido o acompanhante conforme a regulamentação, então para menores de 18 anos e maiores de 60 anos, e todas as informações são passadas para os pacientes que estão na UTI, é recebido somente um acompanhante em um horário do dia, onde o médico recebe 1 a 1 e passa o boletim desses pacientes. Para os pacientes que estão em unidade de internação como enfermarias, é feito o contato telefônico do médico com o familiar, caso o paciente não tenha compreensão daquilo que precisa ser informado, né? Outros hospitais de Santos também adotaram medidas de restrição semelhantes. Aqui no Guilherme Álvaro, por exemplo, houve readequação no horário de visitas e está mais rigorosa a política de acompanhantes. O mesmo acontece na Santa Casa, mas é importante ressaltar que em todas as unidades de saúde é obrigatório o uso de máscaras e também o de álcool gel nas mãos. A edição de hoje fica por aqui. Se você quiser entrar em contato conosco, o telefone é o 13 982 288219. Continue com a nossa programação. E fique em casa, se cuide e até amanhã. Tchau!